o segundo artigo do dossiê da reforma do ensino médio, um artigo do Márcio Pockmann, titulado Estado e Capitalismo no Brasil, a inflexão atual no padrão de políticas públicas do ciclo político da nova república. Ele começa falando dos determinantes no perfil do Estado no capitalismo brasileiro. Primeiro é uma transição, né, entre um Estado que é agrário-escravagista, tradicionalmente aí na história do nosso país, para um Estado liberal tradicional via Revolução Burguesa dos anos 30, né? Revolução Burguesa. Então, a gente vive hoje um capitalismo tardio já migrando para serviços, só que mais com uma nova dependência, do comércio externo, de produtos de economia primária, setor agrário, extrativista. A gente exporta produto primário, né? E tem alguns determinantes nesse perfil do capitalismo brasileiro, que é a centralidade do artigo, né? O que determina que a nossa economia se estruture e se organize dessa maneira. Ele vai dividir em determinantes externos ao Brasil e determinantes internos do nosso próprio país. Dos determinantes externos, a gente vai ter um grande centro dinâmico da economia global que combina os territórios periféricos, né? E esse centro difunde o progresso técnico como um motor da competição intercapitalista, ou seja, nós precisamos produzir mais tecnologia para conseguir se desenvolver e competir, principalmente com os países do centro. E essa forma de atuação do Estado atende a uma estrutura de competição e a um formato de dominação desse centro dinâmico, né? Então, centro dinâmico, países desenvolvidos, basicamente, que vai ditar a agenda da economia global, e a periferia, países subdesenvolvidos, nós, que vão ser governados, entre aspas, por esse centro dinâmico. Então, no final do século XIX, a gente tem o fim do capitalismo da livre competição, que acontece ali na crise de 29, não tem mais a brincadeirinha de quem for melhor ganhar mais, então a gente passa a girar a nossa concorrência na esfera estatal. Vai ganhar a competição quem tem o Estado beneficiando a si, né? Então não é mais livre competição, agora é uma interferência estatal dentro do capitalismo. As políticas nacionais dos estados surgem para regular essas crises temáticas do capitalismo, garantindo que esse se renove, e também para mediar o conflito social, né? Então, à medida que o capitalismo vai se renovando e tem seu desenvolvimento, seu progresso garantido pelos estados, o Estado também vai dar uma segurada ali na coesão social, seja ou pela repressão ou por negociar alguns avanços. Vamos lá, vamos ter sistema público, vamos ter acesso à saúde pública, vamos aumentar um pouquinho o salário mínimo para garantir que a questão social não saia do controle. A gente vai ter uma grande generalização dessas políticas nacionais no cenário do pós-guerras, né? Ou seja, vai ter uma agenda muito unificada, hegemonizada pelos Estados Unidos, que vai se espalhar nos países ao longo do mundo, que vão ter políticas muito semelhantes. Ali pela década de 70, a gente passa a ter uma nova transformação, que é a desregulação dessa competição. A gente deixa de ter os estados, o setor público regulando essa competição, e agora a gente vai ter, por causa desse fim, dessa desregulação, uma transformação do Estado e das suas políticas. Esse alinhamento neoliberal vai desfazer as fronteiras nacionais. Se o Estado não regula mais a economia, para que servem as fronteiras, né? Se a economia agora está mais globalizada. Então, vai desfazer, essas fronteiras vão ser desfeitas e muitas das corporações tradicionais, transnacionais, vão ser a nova hegemonia da economia global. Inclusive com muita concentração da produção na China, né? E do papel na China na economia, nessa hegemonia. Vai surgir, com base nisso, no campo mais político, né, uma ressurgência do nacionalismo e protecionismo diante de uma destruição das nossas fronteiras pelas empresas transnacionais. Vamos dar mais ou menos uma organizada e vamos tentar puxar um pouco um protecionismo, um nacionalismo que garanta o desenvolvimento nacional diante dessas corporações gigantescas. Então, vai ser estruturada uma estrutura oligopolista de competição intercapitalista, que vai dar lugar às grandes corporações como controladoras da economia, não mais os grandes estados, mas as grandes corporações, e a política nacional,
né, de proteção e tudo mais, passa a ser questionada pelo neoliberalismo. A produção e a riqueza estão nas mãos das empresas, não dos estados. Essa nova dinâmica, o Marx Pogman vai chamar de concorrência monopolizada, em que não existe mais autorregulação, que era lá o caso pré-29 do capitalismo de livre concorrência, e não existe mais regulação estatal. Essa nova dinâmica vai conformar uma estagnação secular, vai dizer que a economia vai dar uma estagnada, não no sentido econômico, mas no sentido político, né? A financiarização crescente dessa concorrência monopolizada vai estabilizar o velho capital, então ela vai trancar uma nova evolução do capitalismo, porque a financiarização é fácil, dá muito dinheiro, ela é muito lucrativa, é difícil encontrar uma coisa mais atraente do que ela. E o monopólio do que existe de produção física ainda vai também travar esse novo capital. Não tem como alguma coisa nova, um novo sistema surgir, porque o sistema atual dá muito certo, monopoliza, destrói a concorrência, não permite que outras coisas surjam. Então, de um lado, financiarização estabilizando o que é velho e o monopólio travando o que é novo. Esses são os determinantes externos. E daí vamos para os determinantes internos. Basicamente, o Brasil é uma eterna periferia global, né? A gente é um eterno país subdesenvolvido desde sempre na nossa história. Ali, a partir de 1930, a gente tem um avanço da urbanização, inclusive da desindustrialização do nosso país, que, ao contrário do resto do Ocidente, é sem a participação dos Estados Unidos no período pós-guerra, né? A gente tem isso muito por conta. E também, em 1930, adere a um bloco de investimento estrangeiro para tentar completar a sua industrialização. Ele vai sacrificar desenvolvimento social, né, todo o lance de contrair dívida e tal, para a industrialização, vai cortar gasto social para garantir desenvolvimento econômico e vai tentar mais ou menos desenvolver a sua indústria a partir desse movimento. Ou seja, o Brasil ele vai pular uma fase social do desenvolvimento burguês, conformando algumas anomalias no nosso jovem capitalismo já tardio. Uma é a grande participação do poder latifundiário, tanto na política quanto na economia. A outra é uma baixíssima arrecadação do fundo público. O Brasil tem riqueza, mas essa riqueza não necessariamente se reflete em arrecadação para o Estado. Políticas públicas como uma forma de privilegiamento de determinados grupos. A política pública não vai ser para romper desigualdade, mas sim para garantir privilégios de alguns grupos. E tudo isso vai conformar uma base muito conservadora e autoritária da política brasileira. Então, ali, pós o 30, né, nós vamos ter uma grande crise da dívida com os Estados Unidos, que vai garantir uma desindustrialização muito grande do Brasil, e a transformação do nosso Estado. A gente vai ter, ao mesmo tempo, uma pressão por uma alta nas finanças, né, o Estado tem que estar com grana, e, ao mesmo tempo, uma grande pressão pelo bem-estar social, uma exigência dos movimentos sociais por melhores condições de vida. E nosso Estado vai ter que dar um jeito de atender os dois para manter a coesão social. E essa transformação, diante dessas duas demandas, vai limitar muito a capacidade do Estado de tocar políticas públicas que ditem a própria economia, né? Em 88, daí com a nova república, a partir da Constituição Cidadã e tudo mais, a gente surge também um novo ciclo de políticas públicas. Esse novo ciclo não sustenta um regime democrático alçado em formas sociais conservadoras e autoritárias. Então, é a partir disso daí que surge a Constituição, que é mais cidadã, mais humanizada e tudo mais. Por fim, com o golpe, a linha, em 2016, depois desse curto período aí da redemocratização, alinha o Brasil, de novo, aos interesses dominantes externos. Então, ele vai para uma outra seção do artigo chamada Inflexão Atual no Padrão das Políticas Públicas da Nova República, que é, por exemplo, um alinhamento passivo e submisso à segunda onda de globalização, que é a que a gente está vivendo agora, no sentido externo, né? E no sentido interno, uma precaríssima transição para uma sociedade de serviços desindustrializada e que, ao mesmo tempo, reprimariza as suas exportações, né? E isso tudo alicerçado numa coalizão de classe, né? Uma coalizão da classe burguesa, todos os setores dela, das classes dominantes, se juntam em unidade para conseguir tocar esse projeto. E
Com isso, com essa nova coalizão, não tem mais necessidade de legitimidade constitucional, né? Então, basicamente, a Constituição não é mais o que alicerça esse país, e sim uma coalização da classe burguesa. Coalizão, aliás. E existem para ele 3 condicionantes principais dessa nova república. O primeiro é o realinhamento com o velho centro e o comprometimento da soberania nacional. O Brasil vai de novo virar peleia aos Estados Unidos, que é uma submissão aos Estados Unidos. Fim das relações Sul-Sul, Mercosul, NASUL, África, Ásia, o caramba, azar para os BRICS. Um projeto golpista da economia, que a gente sabe como é, de privatização, de privilegiação, de perdoar dívida, de favorecer banco, aumentar juro, caramba. E o fundo público, servindo agora para sustentar a riqueza privada e não para tentar desenvolver um motor de desenvolvimento, não para tentar garantir um motor de desenvolvimento estatal. O segundo é a reorganização dessa maioria política para uma reforma neoliberal, né, que garante uma asfixia da federação. A burguesia se reorganiza, vai começar a instituir essa reforma neoliberal, que na verdade é um guarda-chuvão para todas essas reformas, a reforma do ensino médio inserida aí, e uma asfixia da federação. Tudo está concentrado no governo central federal, né? Os estados, municípios não têm mais capacidade de se governar. Essa nova maioria não barra essa receita neoliberal, inclusive ela é a receita neoliberal, e o acerto da dívida, o acerto das dívidas, né, com estados e municípios sufoca as unidades de desenvolvimento regional e local. Então não existe mais estado e município, né? Estado e município não tem verba para nada. Está tudo concentrado no governo federal. E, por fim, a redefinição do fundo público para a financiarização da riqueza e o distanciamento da inclusão social. Quer dizer, agora a gente tem um aumento na tributação da classe baixa e média e uma transferência do Estado para a despesa financeira, né? Nós não vamos mais gastar com desenvolvimento social, nós vamos gastar com despesa, com dívida da classe financeira. Corte de gastos primários, né? Gastos primários são todos os não financeiros, então é educação, serviço, saúde, obra civil, construção civil, perdão, obra pública, todas essas coisas que são a estrutura de uma sociedade e um Estado, e aumentar a receita via privatizações e concessões para garantir o lucro da financiarização. Então, consideração final do artigo é que o golpe esgota um ciclo político da nova república e nos devolve ao neoliberalismo da década de 90.